Chegamos à oitava lição deste trimestre. Estamos aprendendo muito da Palavra de Deus, principalmente ensinamentos, lições extraídas da segunda carta do apóstolo Pedro. Uma carta que tem por objetivo trazer instruções, ou teve de uma forma inicial, a partir de Pedro, levar instruções bem específicas para o povo em seus dias, inclusive alertando-os acerca de situações que estavam começando a acontecer dentro da igreja cristã ainda no primeiro século. E esses ensinamentos, essas exortações do apóstolo também servem para nós praticamente 2000 anos depois. Os ensinamentos ainda são atuais, ainda é um convite para que nós possamos estar atentos, alertas, para não nos envolvermos com as práticas desse mundo, mas continuarmos trilhando o caminho que nos conduzirá à vida eterna. Nesta oitava lição, vamos estudar o seguinte tema: pureza em uma época corrupta. O pensamento da palavra de Deus, o verso áureo, nós lemos na carta de Paulo a Tito, capítulo 1 e verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. E o pensamento da inspiração: poderíamos evitar muitos males se fôssemos cautelosos, reservados e evitássemos liberdades indevidas, recusando atenções inadequadas, mantendo assim um elevado padrão moral e um comportamento digno. Ao longo da lição nós estaremos refletindo, considerando esses pontos que já foram tocados a partir desses dois pensamentos. O nosso convidado que estará discorrendo sobre o estudo desta lição, ao longo dos tópicos, é o nosso irmão missionário Tiago Franco, que é tesoureiro da Assembra. Vamos ao primeiro tópico: vigiando nossa atitude. Irmão Tiago, como Deus puniu a irmã de Moisés por inveja e como isso também é uma advertência para hoje? Olá pessoal, Luzirei. Ela foi punida de uma forma muito severa, né? Veio uma lepra sobre ela e aqui traz um ensinamento muito forte. Muitas vezes nós somos tentados a achar que somos sempre superiores aos líderes, né? As pessoas que estão trabalhando de fato para Deus. E isso traz o desagrado de Deus, assim como veio o desagrado de Deus sobre ali a irmã de Moisés, também pode ver o desagrado de Deus também a todas as pessoas que trabalham contra a obra de Deus, no sentido de sempre criticar, sempre se opor, não porque eles estão corretos, mas por causa da inveja. E a inveja realmente é um fruto maligno, né? É uma semente que Satanás coloca no coração e ela enraiza e floresce muito rapidamente. E não é à toa, por inveja também Lúcifer foi expulso do céu e fez o que fez. E aqui a inveja ela foi punida de uma forma muito severa e Miriam então teve uma lepra, ficou leprosa como uma neve. E isso é uma coisa terrível, né? Aqui mesmo na nota vem falando sobre o furor impetuoso, cruel. Quem pode resistir à ira, né? E nós também temos o costume de sempre nos colocarmos como juízes de nossos irmãos. Queremos sempre acusar, queremos sentenciar, e isso também traz desagrado de Deus. Deus não nos criou para sermos juízes. Juiz há somente um, é Deus. Ele é o juiz. E nós não podemos agir como juízes. E nós não podemos, então, ficar acusando de forma leviana aqueles que trabalham, aqueles que foram chamados como embaixadores de Deus para trabalhar na sua obra. E isso traz realmente o desagrado de Deus. Exato. É interessante nessa nota, ele menciona essas características, né? A questão da inveja, até dentro do contexto da história de Miriam, aí temos esse contexto da inveja. E eu achei interessante uma frase que diz assim: a inveja é uma das características mais satânicas do coração humano e é uma das mais nocivas em seu efeito. Depois fez menção do julgamento, né, irmão Tiago estava mencionando. Nós somos muito prontos a julgar as situações, as coisas que acontecem ao nosso redor e julgando também apresentar o nosso parecer. Não, olha, se fosse eu faria assim,
ou aquela pessoa fez tal coisa, merece aquilo. Somos muito prontos nisso. E um outro aspecto ainda mencionado aqui é a questão da acusação. A Bíblia nos ensina especialmente a estarmos atentos para não acusarmos de modo leviano aqueles a quem Deus chamou para agir. É outro pensamento também que o irmão Tiago trouxe, e que principalmente acontece em relação à liderança da igreja. E nós podemos ampliar até mesmo para o contexto do convívio comum de todas as pessoas, né? Porque às vezes nós podemos, diante dos nossos patrões, diante daqueles que estão ocupando algum cargo de autoridade na sociedade ou no meio em que eu me relaciono, também ter apresentar essas mesmas características da inveja, do julgamento, da acusação. Isso nada tem a ver com Deus, né? Isso são características malignas, são características daqueles que estão sob o domínio de Satanás. Portanto, se nós queremos ser vitoriosos, se nós queremos algo melhor para a nossa vida, nós precisamos fugir dessas situações. Interessante aqui, Luzilei, é que o tópico fala que precisamos vigiar a nossa atitude. É natural do ser humano. Nós olhamos e já julgamos. É natural. Não deveria ser natural, mas acontece com muita frequência. E a inveja, eu vejo assim que é um negócio tão terrível, porque nós vimos o nosso irmão e nós não queremos ser bom como ele. Na realidade, a inveja faz com que trabalhemos para que a luz dele diminua, para que eu não precise me equivaler a ele. Então, a inveja realmente ela traz um mal terrível. Você quer acabar com uma equipe? Coloca um invejoso no meio. Ele vai acabar rapidamente, a equipe vai acabar. A igreja também é do mesmo jeito. Se tem uma pessoa que é invejosa, ela vai trabalhar contra os projetos da igreja, vai trabalhar contra a direção da igreja, vai trabalhar contra os líderes ali que foram colocados por Deus. Portanto, ela vai trabalhar contra a obra. E Satanás, ele se gloria muito nisso, né? Eu penso assim, ele coloca esse tipo de situação e depois ele fica rindo pelos bastidores, dizendo, olha, como me deu certo. Deu certo mesmo, coloquei, as pessoas estão agindo por inveja, esqueceram completamente de Jesus. Porque, ao contrário, Cristo faria totalmente diferente, né? Nós não vemos aqui Cristo julgando as pessoas, nós não vemos Cristo se colocando numa posição de juiz, embora ele pudesse fazer dessa forma, né? Ele tinha condições para isso, né? Porque a sua vida era uma vida que estava acima da vida de todos os demais. Mas ele, sendo ele, não fez? Quem somos nós para fazer, né? Exatamente. Muito bem. Então nós precisamos vigiar. E inclusive no Vigiando Nossa Atitude, que é o título do tópico, nós temos aí o como nós vencermos isso. Porque, como foi mencionado, é natural. Surge uma situação, a mente já processa. Eu faria assim. Porque é assim, é porque é aquilo. Já processa um julgamento, já processa uma acusação. A inveja já se manifesta. E para que isso não aconteça, nós precisamos ter muita vigilância sobre nós mesmos. Porque as circunstâncias estão ao nosso redor. O invejoso, o que tem facilidade para expressar acusação e julgamento, não importa muito o que aconteça na sua frente, né? Seja coisa boa ou seja ruim, ele vai ter palavras depreciativas em relação a isso. Então, o cuidado não é o que está na frente dele, o cuidado é com ele mesmo. Porque a pessoa pode estar na igreja, mas ele vai encontrar um defeito no pregador, vai encontrar um defeito em quem está cantando, vai encontrar um defeito em quem está se esforçando em fazer alguma coisa. Mas ele prefere ficar no banco, criticando aqueles que estão fazendo. É claro que existem pessoas que mesmo estão fazendo também manifestam inveja porque gostariam de algo mais. É um problema, mas é um problema que nós precisamos, com a graça de Deus, vencer.